Olá, o IEA em Debate traz hoje o tema de jovens cientistas brasileiros que conquistaram grandes façanhas, grandes prêmios no mundo das ciências. Nós estamos recebendo em nossos estúdios o Daniel, o Pedro, o Igor e o Victor. Os quatro, coincidentemente, são da cidade de São Carlos e têm aí em seu histórico acadêmico, ainda que breve, né? Apenas um deles aqui, o Daniel, já está cursando uma universidade, mas todos eles têm no histórico grandes prêmios científicos já com tão pouco tempo de vida acadêmica, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tudo bem com vocês? Prazer em recebê-los aqui. Vamos começar conversando então com o Daniel. Daniel, conta um pouquinho da sua história, qual é o maior prêmio científico que você ganhou e o que você faz hoje. A gente gostaria de saber um pouquinho. Bom, o principal prêmio nessa área aí das ciências no exterior foi em 2005 que eu participei do IYPT, que é em português, o Torneio Internacional de Jovens Físicos. O torneio de 2005 foi na Suíça, na cidade de Winterthur, provavelmente em homenagem ao Albert Einstein, que em 2005 fez 100 anos da teoria da relatividade. E a Suíça e essa cidade de Winterthur foi a cidade que ele morou. Então tem essa curiosidade interessante. Mas a minha participação nesse torneio começou na escola mesmo, no ensino médio, por incentivo de um professor que ele estava querendo montar um grupo lá na escola para trabalhar nessa área. E ele foi anunciando, convidando gente, e eu me interessei e eu comecei a participar dos projetos lá, de conhecer as coisas. Em 2004 eu acompanhei o time da escola nesse torneio, e em 2005, no ano seguinte, eu fui de novo, só que como parte do time dessa vez. Só para a gente fazer uma referência, como a gente está no país do futebol, é mais ou menos isso aí para o pessoal que está assistindo entender. Quer dizer, você se interessou ali nas categorias de base, começou a se destacar até chegar a uma seleção brasileira. A gente pode fazer essa similaridade? Pode sim, foi bem isso mais ou menos. Foi que eu comecei na escola assim, aí no ano seguinte eu participei no torneio nacional, que é isso que você falou, é uma espécie de seleção pro torneio, para formar um time, para levar para o torneio internacional na Suíça. E aí, qual que foi o seu projeto, ou o projeto do seu time, que era o time brasileiro, na Suíça, neste ano, em 2005? Na Suíça, eu apresentei 2 problemas que eu lembro. Cada um levava vários, eu levei 3, mas eu cheguei a apresentar 2, porque faz parte da dinâmica do torneio, na verdade. Não vou entrar em muitos detalhes, mas um dos meus problemas foi sobre tunelamento óptico, que eu fiz um experimento, inclusive, aqui na USP. O outro foi sobre acústica dentro de um copo. É uma curiosidadezinha do dia a dia, assim, que a gente tinha que explicar cientificamente. E num outro momento, num outro programa, o IEA pode se comprometer com você e com você também que está assistindo a trazer esses experimentos seus. O experimento do copo. A gente vai voltar nisso aí. Agora, o interessante, né, Daniel, a gente tem que conversar com os outros gênios, entre aspas. É sempre bom que a gente coloque, entre aspas, os gênios, essa palavra gênios, porque a gente não está querendo, obviamente, aqui elevar vocês a uma categoria que vocês ainda não alcançaram, mas é mais para um efeito do pessoal em casa também se motivar a estudar, como você disse que o teu professor lá no início te levou. O que eu ia dizendo é o seguinte, é bem interessante. Hoje você me contava, você entrou no curso de psicologia, né? Você se destaca em 2005 com 2 experimentos mais ligados à área da física e hoje cursa psicologia. Como é que é isso? Quer dizer, alguém que poderia estar numa área de exatas e de repente está na área de psicologia, que é uma área de humanas, ou você não enxerga assim, acha que as coisas são mesmo interdisciplinares e elas vão acabar se complementando? Então, eu acho que é mais o segundo lado que você falou. Uma coisa não exclui a outra. O torneio, essa espécie de torneio, eu acho que ela forma o cientista. Ela dá uma visão do aluno do ensino médio do que é, porque o aluno do ensino médio, eu acho que ele na sua preocupação com o vestibular, o seu mundo não dá uma possibilidade dele ver como é que é o trabalho de um cientista de verdade. E é justamente esse tipo de torneio que dá essa oportunidade para ele. E eu acho que a coisa não é tão diferente em várias áreas, assim,
seja biológicas, exatas, humanas. Você acha assim também, Pedro? O Pedro está aqui, quer dizer, você acha que a ciência, de um modo geral, independentemente de ser a física, a química, a psicologia, enfim, qualquer campo do saber, ele é importante que se motive no início? Você já, por exemplo, faz parte aí de uma turma que está se formando agora junto com o Igor e com o Victor, e na esteira dessa pergunta minha, eu já queria que você contasse a sua história. Quer dizer, então são duas coisas aí. Você acha que todos os saberes se afunilam num só saber, que é o saber da academia, e depois eu quero que você me conte aí qual o seu prêmio, o que você ganhou. Bom, respondendo a sua pergunta, eu acredito nisso, até porque em todas essas competições nós somos julgados por cientistas de verdade, pós-docs das maiores universidades do país. Então você tem um ambiente de pressão, você tem um ambiente cientista realmente que você tem que estar preparado para estar lá. E na maioria dos concursos que nós participamos, os cientistas eram tão qualificados quanto cientistas de bancas de pós-doutorado, de doutorado, de mestrado. Então eu acho que essa preparação é inerente a qualquer área científica. Toda vez que você quiser uma pós-graduação, você vai passar por esse processo. Então acho que isso já prepara a gente para esse tipo de coisa, para a preparação de um TCC, de uma tese ou qualquer coisa do tipo. Bom, e a tua área, qual foi o teu prêmio? Bom, o maior prêmio que eu recebi até agora foi da Conferência Internacional de Jovens Cientistas, esse ano na Rússia, em abril. Eu fui premiado com a medalha de ouro, primeiro lugar na categoria de ecologia. Bom, o meu prêmio foi o seguinte, o meu trabalho foi o seguinte: eu fiz uma pesquisa onde eu isolei enzimas, que são substâncias que catalisam reações químicas, e eu isolei algumas enzimas presentes nos mecanismos de defesa da cana-de-açúcar. Então, o que eu quis com isso? A minha ideia, levando em conta que a cana-de-açúcar no estado de São Paulo é uma planta de cultivo extremamente importante economicamente para o Brasil, não só para o estado de São Paulo, e você tem agora, considerando também as questões geopolíticas do etanol, e o Brasil, acho que em 2005 e 2006, foi o maior exportador mundial de açúcar. Então, as ideias para combater as pragas e outros motivos que assolam as plantações de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo, nós isolamos essas enzimas, porque elas são muito eficientes contra essas pragas, em laboratório. Eu ainda não terminei a pesquisa, mas a ideia é que nós criarmos um transgênico com essas enzimas, para que a cana tenha uma defesa muito maior e mais específica contra essas pragas. Que legal, e aí você foi premiado com a medalha de ouro, que vem no momento em que o mundo inteiro fala de biocombustível, enfim, toda essa questão ambiental que ela é inerente, acho que não só à ciência, essa a gente pode dizer que ela é inerente a qualquer setor de atividade humana hoje. É isso mesmo, Igor? Você também enxerga assim? E o teu prêmio também foi na questão ambiental, ou por você ter os olhinhos puxados e as raízes orientais, você já foi direto numa questão de exata, mais física? Fala um pouquinho agora da sua história. Bom, falando da minha história, ela começou em 2003 com a participação dessas Olimpíadas de Física, de Astronomia. Mas em 2005 eu ganhei uma bolsa do CNPq, de Iniciação Científica, pelo Instituto Internacional de Ecologia do professor Tundizi, né? Eu comecei a desenvolver meus projetos mais voltados para a área do professor mesmo, que é a parte da questão de aquática, de mineralogia. E foi assim que eu comecei a desenvolver meus projetos então, nessa área ambiental, de poluição de águas. E acabei levando esses projetos que eu realizei para competições, primeiro nacionais, e depois classificados com time internacional para disputar a competição internacional. Você também levou o ouro? Você estava nessa equipe do Pedro? Eu participei em 2005 na Polônia, numa equipe antes, né? Em 2006 aí eu participei na Alemanha, ganhei da medalha de bronze na Alemanha. E em 2007 também participei da equipe com o Pedro e ganhei a medalha de prata. Isso tudo na Conferência Internacional de Jovens Cientistas. Tá, e agora você está terminando o terceiro colegial e pretende seguir que área acadêmica? Nós temos aí o Daniel indo para psicologia, o Pedro eu não perguntei para ele, mas ele já tinha me contado. O Pedro vai fazer uma bifaculdade, se é que a gente pode chamar assim, nos Estados Unidos, mas na verdade ele vai ficar por São Carlos. O Pedro vai fazer o que mesmo, Pedro? A minha intenção final era fazer dupla graduação
de bioengenharia e biologia com ênfase em genética, nos Estados Unidos, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E uma similaridade que a gente teria no Brasil, que é uma alternativa para você, seria o quê? A graduação em Ciências Biológicas com ênfase em genética no campo da USP de Ribeirão. Tá certo. E você pensa no quê, meu caro Igor? Penso em seguir a parte de engenharia ambiental mesmo, que eu me acostumei nesses últimos anos e que eu venho trabalhando aqui mesmo na USP de São Carlos. Que legal. Agora, Victor, todo mundo aí, em que pese que seja um jovem cientista, que tenha participado da conferência internacional, que tenha, como você também, com vários prêmios, placas, pensa nessa coisa do meio ambiente. A gente percebe que é uma coisa que está muito presente na tua pesquisa, no teu prêmio, na tua vida de escola e fora dela. Isso também é uma preocupação? Com certeza. O meio ambiente, assim, atualmente, assim, não atualmente, eu digo desde os anos 70 e os anos 80, se tornou algo muito importante para a gente se preocupar, que o homem perdeu esse contato com a natureza e o cuidado com ela. Então o que acontece? Ele acaba destruindo e a gente precisa preservar porque a nossa vida está em jogo, porque nós fazemos parte do ecossistema também. Em cima desse discurso nosso aqui, me conta do teu prêmio, do teu projeto, o que é que você ganhou? Eu trabalhei com os bovinos da Embrapa, que eu trabalhei com a qualidade da água destinada para os bovinos, porque os produtores eles não dão tanta importância para a água que eles fornecem para os animais. E ela, de longe, é o fator mais importante no crescimento dos bovinos. Logo, eu fiz uma pesquisa com a Embrapa e com a USP, e eu tenho a ideia de difundir a ideia de análise periódica da água fornecida para os animais em questão, que no caso são os bovinos. E você ganhou a medalha de ouro também? Eu ganhei o 3º lugar na Alemanha, em Stuttgart, na Conferência Internacional de Jovens Cientistas. Que ano é essa? Essa de 2006. Certo. Aí eu participei da Feira Brasileira de Ciência e Engenharia com o Igor. Eu ganhei o 1º lugar na minha área, que é Ciências Biológicas. E participei da Mostra Tec, que é a Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, que aconteceu no Rio Grande do Sul, agora no mês de novembro. E lá eu ganhei o 1º lugar da área de Biologia e ganhei o prêmio da Intel e da Copesul. A Intel dos computadores da Copesul, que é uma petroquímica. E eu vou participar ano que vem da Intel ESF, que é uma feira internacional de jovens cientistas nos Estados Unidos. Agora, o Daniel, o pessoal não quer deixar nada para ninguém, né? Está levando todos os prêmios e o interessante é que vocês são todos, ou estão todos, na cidade de São Carlos. Porque eu já percebi sotaques carregados aqui na nossa conversa, fica claro que tem gente de vários lugares do país, mas por uma coincidência, aí hoje todos estudam em São Carlos. Legal isso, você também, eu estou vendo aí, está com o seu diploma. Como é que é isso aqui? Na verdade não é um diploma, é um certificado, né? De premiação. E como é que é isso para você, assim? Você que já está numa faculdade, os 4 são de São Carlos, muito provavelmente os outros 3 estão ingressando. Como é que é misturar um pouco de vida social nessa vida acadêmica aí? Quer dizer, em tese, né, todo mundo em casa está imaginando que vocês ficam o dia inteiro estudando ali, porque são placas, medalhas. Como é que é? Dá tempo de sair, de namorar, de curtir os amigos? Você falava lá no início que o professor incentivou bastante, mas quer dizer, tem o outro lado da vida que é importante a gente passar também para quem está nos assistindo, né? Ou tem que ficar 24 horas em cima de um livro ou em cima do computador? Como é? Isso é uma questão pessoal, cada um leva do jeito que achar melhor. Você acha que está dentro das suas possibilidades, mas eu acho que é importante conjugar com várias outras atividades, porque senão também não dá para se concentrar só naquilo, porque realmente uma hora você perde a vontade, você não é só estimulado por isso. Agora, o Pedro, e até em cima disso que a gente está falando, né, que o Daniel falou que a gente não deve também, segundo a ótica dele, ficar só em cima de um determinado tema, por mais que esse tema traga para a gente bons dividendos, interesse, a gente tem outros lados da vida. Você, por exemplo, me dizia aí antes da gente começar a gravar essa entrevista, que já estão em fase quase de implementação final de uma ONG, que é também, claro, ligado ao estudo de vocês,
mas é uma participação social. Queria que você contasse um pouquinho disso. Tá, e o que é essa ONG? Bom, é porque pelo menos eu e o Igor, o Daniel já está na faculdade, eu e o Igor, o nosso último ano de participação em Olimpíadas será o próximo ano agora. Então, nós não poderemos mais participar de nenhuma, mas nós queremos, o Vitor ainda vai poder, mas nós queremos que outros possam participar de maneira mais adequada. Porque no estado de São Paulo existem poucas empresas, e acho que uma que tinha já foi extinta agora, que gerenciavam esses projetos educacionais, as seleções para as Olimpíadas Internacionais. Então, os alunos eles estariam meio perdidos. Eles não teriam mais como ir para as Olimpíadas, porque eles não têm organização, eles não têm mais a seleção. Então, a nossa ideia, com toda a experiência que a gente adquiriu, com todos os contatos que nós fizemos, os prêmios, com todas as Olimpíadas e concursos que nós conhecemos, a nossa ideia era criar uma ONG que pudesse gerenciar esses projetos para que outros estudantes possam participar e alcançar prêmios maiores, muito maiores do que nós conseguimos. Já teria um nome essa ONG? Não, ainda está em decisão. Aí quem elaboraria a ONG seríamos nós três. Foi uma decisão conjunta, mas a ideia inicial foi do Igor. Que legal, já parabéns já pela iniciativa, pela ideia. Agora, o Igor, já que a ideia inicial foi sua, me diga uma coisa que eu acho de fundamental importância e que o Daniel levantou bem na primeira questão, que é o apoio do professor lá no início, daquele professor. Você tem um professor do ensino médio, mas você teve o professor, de repente, da primeira série, do ciclo básico, que te incentivou. Qual que é a importância desse primeiro professor em contato, às vezes, com a criança, para desenvolver o jovem cientista? Qual que é a importância dele? Eu acho que a importância do professor do primário, assim, é muito grande, porque é lá que a gente vai começar a ver nosso interesse, né? Quando eu estava na primeira série, eu era bastante estimulado, assim, porque eles davam prêmios para os melhores alunos da sala, então eu sempre fui motivado, assim, a ir ganhando. Eu acho que foi por isso que eu me interessei mais por essa parte de ciência. Mas tem uma professora na oitava série, na oitava série fundamental, que assim, me acompanha bastante durante a realização dos meus projetos. Então foi ela que me indicou para o projeto indígena para ganhar a bolsa. Que legal. O Victor, a gente infelizmente até já estouramos o nosso tempo. Eu conversando aqui com vocês, parece um papo assim com gente grande, entre aspas, não que vocês não sejam gente grande, né? Mas parece que a gente está conversando com pós-graduandos aí, o que demonstra muito claramente o nível de excelência dos quatro aqui, sem dúvida nenhuma. Agora, para a gente finalizando, Victor, eu sei que vocês estão criando a ONG, agora é sempre bom deixar um recadinho para quem está assistindo, né? Que vale a pena, assim, não só no país do futebol a gente jogar futebol, mas também estudar, né? Inclusive ganham-se prêmios, taças, medalhas, placas. Bom, eu digo assim, no âmbito geral, siga os seus sonhos, as pessoas fazem o que elas gostam, porque a gente faz ciência com paixão. E eu acho que é isso que é o mais importante, você tem que fazer aquilo que você ama, porque muito provavelmente se você fizer assim, você vai ter sucesso no que você faz, com afinco, e você vai colher seus louros. Que legal. E eu gostaria de adicionar, vamos lá, Daniel. Nessa linha que ele falou, a participação nesse tipo de torneio, já no ensino médio, é justamente o que pode levar o aluno ao contato com o que é atividade científica de verdade. Então, aquele aluno que está pensando em prestar o vestibular, ele pode já... É a única maneira dele realmente conhecer o que vem depois daquele mundinho do ensino médio, só voltado para essa questão de ingressar na faculdade, mas e depois? É um caminho a seguir, né? Fechando esse nosso recado aí para quem está nos assistindo, Pedro, eu acho que você também poderia complementar. Bom, eu acho que eu não tenho muito a adicionar à mensagem do Vitor. Eu acredito que é isso mesmo, você tem que fazer algo que você gosta. E como o Daniel falou, você tem que conjugar as coisas. Claro que, por exemplo, para você ganhar vários prêmios a nível internacional, você tem que estudar muito, é óbvio. Mas você não pode deixar de sair com seus amigos, você não pode deixar de ter suas diversões diárias, fazer o que todo adolescente faz, ir para festa, jogar videogame, computador. Você não pode deixar de fazer nada disso, você não pode deixar a fase da sua idade passar. Mas você também tem que ter responsabilidade. Tem que colocar numa balança e balancear direitinho, que aí tudo se harmoniza. Legal, gente. Muito obrigado. A gente está gravando esse IEA em debate no Natal, na véspera de Natal, Ano Novo.
Eu não sei se tem alguém aqui que quer dar um recadinho final, nosso tempo realmente estourou mesmo. Alguém quer falar uma última coisa? No último dia 21 de dezembro agora, eu e o Igor Ogashawara, nós fomos classificados para participar da fase nacional da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Legal, mais um prêmio. Eu proponho até que a gente volte num outro momento aqui, porque o papo está realmente melhor do que a gente esperou, né? A gente não ficou ensaiando muito, porque não precisava. Vocês aí me ajudam muito a conduzir esse debate do IA em Debate. E você aí em casa, obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, né? Para a gente usar um termo aí de televisão comercial que não é o nosso objeto último. Nosso objeto último é realmente difundir ciência e tecnologia, e é isso que esses meninos fizeram aí e vão continuar fazendo, pelo que a gente percebeu, pelo resto da vida deles, não só acadêmica, mas fora da academia também. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau.